Eu me lembro bem quando o Marajoara fechou e a gente ia no cinema de Campinas ou de Jundiaí. Sempre na volta, já tarde da noite, eu via em silêncio essa placa na entrada de Itatiba. Depois de algum tempo, o assunto sempre tomava o carro. Por que Touro e Tossa? Mas o que significa serem irmãs? O carro ficava sempre só com as dúvidas. A placa que tem perto ali do shopping, também quando a gente entra, eu sempre vejo, eu falo, nossa, é irmã. Mas fica nisso, eu nunca soube do que se tratava. Eu acho que eu e a grande maioria de Itatiba não sabe. Para mim, as cidades irmãs é um acordo, um termo assinado entre administrativamente entre as duas cidades. No caso, por exemplo, de Itatiba e a Itália, com Touro e com Oratino. E no caso do Japão, com Tosa, né, Tosa, em Kochi, província de Kochi. Mas tem que ser uma coisa interessante, que leve cultura, que traga cultura, que leve intercâmbio social, que traga intercâmbio social, que abra os caminhos educacionais lá e que a gente abra os nossos caminhos educacionais aqui. Por isso eu vejo o Gemeládio como uma questão de identidade, um canal que se abre para que as comunidades conversem. O que é o Gemeládio? É um encontro entre duas comunidades, entre duas pessoas, entre dois irmãos ou duas irmãs. Isso é muito importante, eu imagino e penso isso porque é um incentivo para que tanto as pessoas de lá conheçam o que nós temos e quanto aqui também saber da existência hoje, poder visitar e poder fazer essas trocas culturais. Isso só reforça esses laços, né, que devem existir, que são históricos, culturais, para que nós possamos aqui hoje, no presente, né, desfrutar disso, saber de um povo, de onde veio, de algumas famílias que vieram, e lá também saber como é a nossa realidade. Importância dos nossos ancestrais, tanto os orientais acham isso, né? Isso é relevante a eles, e os italianos, mais até. Assim, o quanto é importante a gente preservar a nossa ancestralidade, o nosso passado. Esse processo de termos as cidades irmãs, né, Itatiba em relação a outras cidades, nós temos aqui, Itatiba é a cidade irmã de algumas cidades aqui brasileiras mesmo, né, que tem essa conotação de apoio, de troca de experiências, especialmente na parte cultural. E uma coisa mais interessante é que isso é oficializado, isso não é de boca. Existem pergaminhos, existem termos, existem documentos assinados que unem essas duas cidades, tanto aqui no Brasil, como as cidades irmãs aqui do Brasil, né, São Sebastião e Monte Sião, e as cidades na Itália e no Japão. Itália e Japão estiveram presentes na minha infância e adolescência. Bastava olhar os sobrenomes dos meus amigos para ver ali os Battistella, Fumac, Savieto e também o Sacano, Bando, Ogawa. Itatiba é uma cidade que tem uma grande parte da população de origem italiana, não só do Molise, mas de todo o território italiano. Então, eu sinto uma avidez do habitante, seja de Touro, de Oratino, em conhecer esse italiano no Brasil. O que tem de italiano em Itatiba? O que foi levado pelos imigrantes e o que foi conservado até hoje? No tempo da lista telefônica, nós tínhamos aqui 80%, né, de sobrenomes italianos. Isso chamava muito a atenção. E uma coisa que o italiano fala, que eles falaram que eu achei muito bonito, é que o brasileiro acolheu o italiano quando ele estava morrendo de fome. E que Itatiba acolheu o italiano e fez com que essas famílias sobrevivessem e crescessem e se dessem bem. Então isso eu acho, olha que importante que é
que papel bonito que Itatiba fez, né? De acolher. E do Japão a mesma coisa. Deveria fazer sentido uma cidade no interior de São Paulo ter irmãs no interior desses países. Algo a ver com a imigração, talvez. Eu queria saber também como são essas cidades, se são parecidas com Itatiba e o que é uma cidade irmã. Muito se deve isso daí pelos antepassados aí na década de 70, 80, onde as famílias Tamura, Umide, Inoue, Yano, Ojima, que são da região de Kochi. A grande maioria do pessoal aqui que é descendente de japonês, eles vieram de Kochi. Kochi é a província onde é a cidade de Tosa, né? E com essa movimentação, todos conheciam o prefeito e governador de lá. Dessa forma, eles entraram em contato se havia esse tipo de intercâmbio entre as cidades. E nesses anos passados, então, eles conseguiram fazer, através de projeto de lei, tanto aqui em Itatiba quanto lá no Japão, para que fizesse esse intercâmbio e que declarasse como cidades co-irmãs. Houve, né, em vários anos aí, troca assim, de estudantes aqui do Brasil para o Japão, do Japão para o Brasil, e também muitos outros intercâmbios entre moradores. Só que com o passar do tempo isso foi se extinguindo, foi diminuindo, né? Mas ainda nós somos co-irmãs, tanto Itatiba como Tosa. Aqui está escrito, no ano de 1983, prefeito municipal José Maurício de Camargo, através da lei 1627, declarou irmã da cidade Itatiba, Tosa do Japão. Mas aí declarou cidade irmã Itatiba e Tosa. Cidade de Tosa veio prefeito, vice-prefeito, Câmara, presidente da Câmara, veio visitar Itatiba. Aí, a Prefeitura de Itatiba fez festeja, teve festa no Jardim da Praça, né? Teve festeja, convidaram bastante, foi domingo, festa muito bonita. Ali, voltando do cinema, não passou pela minha cabeça, de quase 20 anos atrás, que eu ia fazer um filme sobre isso um dia. Tosa fica no Japão, na província de Kochi, e tem 26.105 habitantes. Foi fundada em 1959 e se tornou irmã de Itatiba em 1989. Nan Seibu という日本の中の南西部にあるところで四国っていうのがあって、でその真ん中あたりに高知県っていうのがあって、土佐市は面積が92平方キロです。土佐市で言ったら、ホエールウォッチングができるのと、それはもう6時間かけて沖まで行って、クジラが見えますっていう体験、あとは、ここは海岸線なので釣りがすごく有名で、県外からも釣りをしに来る方がいらっしゃいますし、あとアクティビティで言ったら、お寺巡りをされたり、あとは、綺麗な景色が見える小高い山もたくさんあるので、ハイキングしたりとかもできますし。太平洋に面しているし、
仁淀川で山がありますので、海山川に囲まれたコンパクトシティ。あと何といっても魅力は多分人、この地域の地元の人だと思うので、皆さんすごい親切でフレンドリーで、もうこう何かしてあげたいっていう感じで、皆さんこう仲良くしてくださるので、自然もある、食べ物も美味しい、人も優しいっていうのがここの魅力です。A cidade de Tosa, no Japão, virou irmã de Itatiba em 5 de agosto de 1989. その当時は20数世帯あったというふうに思いますけど、今5つですよね。そういったところであるということがあって、土佐市郷里との絆をずっと結んでおきたい。やっぱ土佐市としてもそこは忘れちゃいけない、その先祖とかっていうそういうちゃんとしたその歴史っていうのもちゃんとこう尊重しないといけないと思うので。という望郷の日にあるように、つまりふるさととのつながりを、絆をずっと末永く続けたいって行かれた方の土博者の思い。イタチ橋の議会に日系の議員さんがいらっしゃったと思うんですよ。でその人と当時のブラジル土佐市会の会長さん、田村正一さん、その人が動いて議会で議決をしてでこちらに連絡があって、それは分かりましたってでこちらも議会で議決をしてっていう、そんな流れで。子供たちを戸田市から締結の時に連れて行った、当時中学生、そうですよね。その時も向こうの子供さんからお手紙をいただいたりって、そういう学校でのつながり、小学校とか中学校でのつながりがすぐできるんじゃないかな、今の時代ね。ただ言葉を変換せないとかテレビ電話でつないで話すっていうのもすごい面白い取り組みだと思いますけど、お互いの都市から、子どもたちもですけど、こう交換留学みたいにちょっと来て地元の人たちと触れ合ってみたりとかっていうので、もうちょっと相互理解をしっかり深めていけたらいいんじゃないかなって思います。No centro da cidade existe uma praça, que é um marco da migração de Tosa para o Brasil, inclusive para Itatiba. Uma árvore de ipê, que a muda foi trazida de terras brasileiras, cresce na cidade. Ao seu lado, uma pedra que é um símbolo da relação entre a cidade e nosso país. Nela estão gravados os nomes das famílias que saíram de Tosa e foram construir uma nova vida no Brasil. Ali também constam os nomes dos imigrantes que foram para Itatiba. Saímos de Tosa com um coração aquecido. Partimos então para a Itália, fazendo escala na capital, Roma. E depois para a região do Molise. Nosso próximo destino, as cidades irmãs Toro e Oratino. Toro fica na Itália, na província de Campobasso, e tem 1.530 habitantes. Foi fundada no século XI e em 2009 se tornou cidade irmã de Itatiba.
Toro è un paese del Molise, che è una regione italiana, una regione dell'Italia che conta poco meno di 300.000 abitanti. Toro ha circa 1.200 abitanti, diciamo è un paesaggio incontaminato, dove le persone sono genuine alla mano e accolgono il turista, insomma, così come si accoglie un familiare. Toro comunque è un piccolo paese, non ci sono attività industriali e questo significa che c'è un'aria pulitissima, quindi inquinamento zero, quindi i nostri prodotti sono dei prodotti che possono essere consumati con tranquillità rispetto al mondo del consumismo classico, dove si producono ormai prodotti ormai globalizzati. Da noi invece ancora si trova, diciamo, il contadino che riesce a fare il formaggio fatto in casa o la pasta fatta in casa. Poi abbiamo una zona molto molto bella e suggestiva, che è quella del Ponte Romanico a Schiena d'Asino, che è sulla fondovalle del paese, dove dal basso si vede il paese, c'è una bella visuale, ma lì c'è una bella piana dove abbiamo diverse manifestazioni e quindi feste pubbliche, feste di piazza gratuite, dove riscopriamo, insomma, il benessere di stare tutti quanti insieme. Succede proprio nel 1989, in una trasmissione televisiva, un giornalista italiano, Gianni Mina, sulla la televisione nazionale, penso Rai 3, Gianni Mina gli chiede: ma Tochigno, so che tu sei di origine italiana, ma di quale regione? E lui risponde: ma mio padre mi ha detto che noi veniamo da una regione che si chiama Molise. Se soube que o Toquinho tinha origem nessa região também. O avô de Toquinho nasceu em Toro. Toquinho é um grande artista brasileiro, um violonista de primeira qualidade, compositor, uma pessoa ultra sensível, um artista. Houve uma comitiva de Toro que foi ao Brasil, especialmente a Itatiba, que eles gostariam de fazer um contato com o Toquinho em São Paulo para que ele viesse a Toro receber homenagens, um reconhecimento da população de Toro a essa descendência do Toquinho. E eis que eles estando em Itatiba, o prefeito de então de Toro, que é o Simonelli, teve a vontade de conhecer o prefeito, o então prefeito de Itatiba, que era o seu João Fattori. E nesse encontro desencadeou essa vontade de se criar um gemeládio, ou seja, uma irmandade entre Itatiba e Toro, por causa do Toquinho, da origem do Toquinho. Ali se fez o projeto de lei que foi aprovado imediatamente e si criò então essa ligação entre Itatiba e Toro. Da Toquinho poi è nato questo gemellaggio con la città di Itatiba, dove il nostro ambasciatore André Bartolomeo risiede da anni, e fece una proposta all'allora sindaco João Alberto Fattori, che ha accettato prontamente la proposta di gemellaggio con la nostra cittadina, e quindi sono dovuto andare in Brasile per siglare a livello ufficiale questo gemellaggio, e da allora è nata così questa vicinanza della nostra piccola città di Toro con la città di Itatiba. Questa è stata la storia. Poi grazie ad André, che ha avuto i contatti col suo manager, che è Genildo Fonseca, siamo poi riusciti, grazie anche al sindaco del comune di Toro, allora Angelo Simonelli, a portare Toquinho qui con la sua band e fare un grandissimo, meravigliosissimo concerto. Toquinho poi ci ha onorato con la sua presenza qui a Toro il 31 luglio 2008 con un concerto memorabile per la nostra cittadina, per un artista così famoso a livello mondiale. Para vocês terem uma ideia, Toro, que é uma cidade que deve ter entre 1.300 a 1.500 habitantes, naquela noite recebeu quase 10.000 pessoas. Convidou a Piracema para tocar lá. E eles foram tocar e levaram o samba de Itatiba. Foi um evento. Em 2018, o Piracema se apresentou tanto em Oratino quanto em Toro, em 2 shows memoráveis também. Interessante que o Piracema apresentou
um repertório didático explicando a essa população dessas duas cidades o que é o samba, como nasceu o samba. Nós fizemos os 2 shows em Touro e Oratino. Nós somos muito bem tratados, extremamente muito bem tratados. Então isso demonstra que realmente existe algo a mais quando você faz esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio é muito mais do que um documento assinado. Nós estamos direto da cidade de Touro, na Itália. Iracema está passando o som aqui no palco. Direto da Itália para Itatiba. Um beijo no coração de todos. Então aí, Itatiba. Aí, rapaziada, é o Piracema na cabeça. Vamos fazer os italianos sambar. Aí, 4 de agosto, Toquinho Toro Festival. Onde estamos, Paulo Degani? A Touro, Molise! Falou, vambora! Vamos lá, rapaziada! Bora, Piracema! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Depois de sermos muito bem recebidos em Touro, partimos para logo ali perto, a cidade de Oratino, que também é irmã de Itatiba. Oratino è un paese che dista pochi chilometri dalla città capoluogo della regione Molise, che è Campobasso. È un paese che ha delle forti tradizioni culturali, storiche, è un paese della pietra, che è famoso insomma per la lavorazione della pietra, ma in generale per tutte le forme di arte che conosciamo. L'economia dei paesi molisani, legati più all'agricoltura e alla pastorizia. Oratino è un luogo in cui gli abitanti nei secoli sono vissuti più di artigianato e di arte. Eu tento descrever Oratino como já uma cidade grande, mas eu esqueço que é uma cidade que tem 1.300, eles dizem 1.300 habitantes, que é em torno disso realmente. Oratino é uma cidade muito singela, uma cidade que tem uma beleza evidente, né? É só caminhar pela cidade, as ruas de pedra, as pequenas ruas. Essa cidade medieval, de forma circular, que foi envolvida pelo seu próprio crescimento. E é uma cidade que tem uma efervescência cultural muito grande. Aqui se apresentam atores da ópera lírica, quanto músicos de jazz atuais. È uno scrigno di natura, di arte, di architettura, di cultura, ed è un paese piccolo che però può dare tanto e può offrire tanto a chi viene qui a visitarlo. Abbiamo delle piazze bellissime, un belvedere straordinario, abbiamo dei monumenti, delle chiese e abbiamo tanto da raccontare. Quindi a noi farebbe piacere, ma anche e soprattutto abbiamo tanto da offrire dal punto di vista culinario. Houve um projeto do Dante Gentile Russo, que é uma pessoa de Oratino, de se criar em Itatiba um monumento que homenageasse essa ligação de Itatiba com essa parte da Itália. Itatiba, nella lingua dei Tupi Guarani, significa luogo della pietra. Ho pensato, ma anche Oratino è un luogo di pietra. Possiamo fare un gemellaggio anche delle pietre. Uma torre de 6 metros de altura com a pedra, com o granito brasileiro. Sobre, no ponto alto dessa torre, 4 cabeças que foram esculpidas através das mãos do Renato Chiocchio, que é foi um grande escultor aqui de Oratino. Questa stele fatta con il granito di Itatiba e queste 4 teste umane con la pietra di Oratino. Quindi vengono accolte dalla pietra di Itatiba e come simboleggiavano per me gli emigranti italiani che vennero accolti soprattutto alla fine dell'Ottocento in Brasile. Para a inauguração desse monumento em Itatiba, foram convidadas algumas pessoas originárias de Oratino, e ali o então prefeito de Oratino, que era o Luca Fatica, teve a ideia de também se criar um gemelade, uma irmandade entre Itatiba, por que não com Oratino?
houve essa proposta ao prefeito Douglas, que era então prefeito de Itatiba, di creazione di un gemellaggio também con Oratino. E sono stato il sindaco di Oratino quando abbiamo instaurato il gemellaggio tra il nostro paese e Itatiba. È stata una bellissima giornata, quella del gemellaggio, ma tutta la settimana trascorsa lì in Brasile. E o projeto de lei foi a discussão na Câmara de Vereadores e foi aprovado. Então, Itatiba é gemelata, é irmã, uma cidade irmã, seja di Oratino come di Toro. Vedere quella gente lì commuoversi è stato bellissimo e straordinario. E quindi per noi questo è motivo di orgoglio sapere che siamo gemellati con una comunità straordinaria, quale è quella di Itatiba. Dunque, costruiamo ponti e abbattiamo i muri. Con Itatiba noi dobbiamo costruire dei rapporti solidi, fondati soprattutto sulla cultura. Io potrei venire a giocare nell'Itatiba, a giocare a calcio, sono un po' vecchietto, no scherzo, però potrebbe essere anche quello un modo, per esempio, se un domani venissero persone di Itatiba, anche, ne so, organizzare una partita di calcio tra l'Italia e il Brasile. Però diciamo si può ricreare magari un rapporto, un contatto tra i bambini della nostra scuola e i bambini magari di qualche scuola di Itatiba, permettono di collegarsi con Zoom, con le varie piattaforme informatiche per vedersi proprio e parlarsi. Ma la cosa più bella anche lì ad Itatiba è stato vedere l'affetto dei tanti cittadini italiani di origine italiana, tanti brasiliani di origine italiana che vivono lì e che vogliono recuperare le loro radici qui in Italia. Non posso fare l'amore, capire niente, non posso fare l'amore, per pariente son ballerina, l'amore è bello, son ballerina. Quando passo por aquela placa na estrada, me lembro ainda do Marajoara. Essa memória agora se mistura com todas as imagens que vi pelas cidades irmãs. Imagens que são agora este filme. Tossa, Toro e Oratino têm também suas placas na estrada. E talvez alguém tenha uma memória como a minha, do seu Marajoara. Um irmão distante vai ver esse filme e descobrir que suas perguntas têm respostas.